Hoje é domingo, então eu queria perguntar para você que saiu de sua casa para entrar dentro de um templo construído por mãos humanas, que hoje são as denominações. Eu queria perguntar o seguinte: o que um pastor, um bispo, um apóstolo tem te ensinado é o mesmo que o Senhor Jesus ordenou? Essa é uma questão a se pensar, uma questão séria. Porque se os pastores, bispos e apóstolos estão ensinando algo que o Senhor Jesus não ordenou que fosse ensinado, tem um erro aí. E você é vítima desse erro. Porque isso que eles ensinam, sem o Senhor Jesus ter ordenado, está afetando a sua vida. Está arruinando a sua vida. Está fazendo você errar. Eles te induzem ao erro por causa disso. E por causa desse erro, você está sendo enganado. Você está sendo iludido. Você é uma massa de manobra por causa disso. Assim, você faz o que eles querem, mesmo que seja algo que o Senhor Jesus não ordenou. E se é algo que o Senhor Jesus não ordenou, a gravidade da situação é terrível demais. É algo que tanto você como eu não podemos aceitar em tempo algum. É simples assim. Então, é preciso que agora se entenda isso uma vez por todas. Porque eles não vão falar a respeito disso. Eles não vão te ensinar o que o Senhor Jesus ordenou. Eles não vão te ensinar o que o Senhor Jesus ordenou em tempo algum. Eles vão ensinar coisas contrárias. Por exemplo, eles vão te ensinar que você tem que entregar 10% do seu salário. Você tem que guardar o sábado. Que você tem que entrar dentro de um templo construído por mãos humanas. Eles vão te ensinar essas coisas aí. Além, é claro, de doutrinas estranhas. Que são contrárias a essa doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso agora. E para te ajudar a entender isso ainda com mais profundidade, ainda com mais clareza, mais objetividade e simplicidade, eu vou ler aqui um texto onde o próprio Senhor Jesus fala. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 19 e 20, onde está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, inclusive aqui do Brasil. Fazei discípulos de todas as nações. Deixa eu ver aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, para os discípulos, só poderia ser ensinado tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ordenado. Não poderia passar nada além disso. Ninguém pode ultrapassar o que está escrito. Nesse sentido aqui não. Em nenhum sentido. Então, tudo tem que ser feito da forma como está escrito. Então, os apóstolos só deveriam ensinar para os discípulos aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado. Nada além disso em tempo algum. E foi isso que eles fizeram. A responsabilidade de fazer isso era deles. Jesus falou isso claramente para eles. E eles fizeram exatamente como o Senhor Jesus ordenou. Eles não ensinaram nada além do que o Senhor Jesus tinha ordenado. Essa foi a eficiência deles em relação a esse ensino. Eles não se desviaram em tempo algum daquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado a eles. Eles transmitiram tudo igualmente. Assim, aqueles discípulos receberam esse ensinamento. E assim foi acontecendo. A ordem foi cumprida com eficiência, com responsabilidade, com seriedade dessa forma. Hoje, infelizmente, no século XXI,
Muitos pastores, bispos e apóstolos por aí estão ensinando coisas que vão além do que o Senhor Jesus ordenou. Aí é que está o grande erro, o perigo gravíssimo, que muitas pessoas toleram de boa mente. Dizem amém, concordam, participam, são cúmplices desse erro, porque aceitam numa boa, só porque é o, entre aspas, homem de Deus que está falando, ensinando. Tudo errado, pessoal. É só verificar. Verifique mesmo se aquilo que esses pastores, bispos e apóstolos estão ensinando está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Aí você mesmo vai constatar que não está. E ao constatar que não está, você não pode mais participar desse erro, não ser cúmplice dele. Você tem que sair, você tem que escapar, sair fora, fugir desses homens que estão induzindo pessoas ao erro. Eles estão agindo assim deliberadamente há muito tempo já. Essa situação não pode continuar. O maior prejudicado é aquele que recebe esse ensinamento e o aplica em sua vida, sem saber que não pode ser assim. Então, essa pessoa tem que agora se situar na verdade, tem que ser esclarecida. Ela tem que não ter mais dúvidas a respeito disso. E sim certeza e convicção de que deve viver apenas pelo ensinamento que o Senhor Jesus ordenou. É simples assim. Se alguém quiser chegar no final aprovado, vivendo sempre para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é necessário que tenha ensinamento dado pelo Senhor Jesus, ordenado por Ele. Esse ensinamento sim é que produz bom resultado na vida da pessoa. Aperfeiçoa, desenvolve, faz ela crescer, faz ela ter maturidade espiritual. E é isso que importa. Então, é preciso entender isso hoje. Porque hoje, infelizmente, nas denominações, está sendo ensinado muitas coisas que o Senhor Jesus não ordenou. E isso é um lixo, é perigoso, é doutrinas estranhas, é ensinos de demônios, é coisas erradas, é coisas que eles tiram lá da velha aliança de Moisés, que eles ainda continuam lendo. Aqueles que continuam lendo Moisés ainda têm sobre a sua face um véu. Isso é um perigo espiritual gravíssimo, porque muitas pessoas não entenderam isso ainda, não acordaram, não entenderam a gravidade desse mal ainda. Então, é preciso esclarecer para que os olhos das pessoas se abram agora e elas comecem a cair na real. Porque tanto você como eu devemos nos apegar às verdades ouvidas, pronunciadas pelo Senhor Jesus, por aquilo que Ele ordenou, para que dessas verdades nunca possamos nos desviar em tempo algum. Isso sim vai contribuir para que sejamos pessoas irrepreensíveis, sem mácula, sem dolo algum, sem erro algum. Então, é hora de retornar à sensatez, se purificar desses erros, desses ensinamentos errados que o Senhor Jesus não ordenou e começar a se situar dentro do ensinamento que Ele ordenou. Para que esse ensinamento que Ele ordenou produza bom resultado na vida de todo aquele que crê. Que desenvolva cada vez mais, que cresça e que dê fruto. Fruto que Deus e o Senhor Jesus concordam. Isso tem que acontecer mesmo. Então, eu espero que essa mensagem simples possa começar a esclarecer as pessoas a esse respeito. Porque ninguém pode insistir nesse erro, nessa teimosia de querer continuar ouvindo ensinamentos que o Senhor Jesus não ordenou. Então, é preciso entender isso hoje. E o entendimento disso é claríssimo. Ele faz você concluir, faz você chegar à conclusão de que não deve participar disso mais. E sim apenas olhar para o Senhor Jesus. Ele é o único pastor e bispo de sua alma. Ele já te deu ensinamentos perfeitos para você ter uma vida em Cristo ativa e perfeita. Então é hora de isso se estabelecer na sua vida.
assim como tem que se estabelecer na minha vida também. Porque somos parte do corpo de Cristo e não podemos falhar nessa questão. Pelo contrário, temos que fazer com que a nossa vida esteja de acordo com o ensinamento que o Senhor Jesus ordenou. Sem dúvida alguma. Então, agora é hora disso ser feito. E eu espero que isso aconteça. Porque o Senhor Jesus ordenou tudo. Então, agora o que ele ordenou tem que ser colocado em prática em nossas vidas, como ensinamento básico para desenvolver a vida em Cristo cada vez mais. Para que assim possamos crescer apenas na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Isso é importante demais, é sério. Então, não é brincadeira. Porque o que complica muito as pessoas hoje por aí é quando elas dão ouvidos a ensinamentos que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Esse é o fracasso da vida em Cristo. Esse é o problema grave que deve ser resolvido agora, em nome do Senhor Jesus. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.